Olha, mais crise de pânico lá no Palácio do Planalto. Sai a notícia de que o Bolsonaro, em outra das suas várias crises, ele saiu, gritou, bateu nas coisas, tudo mais, porque ele está irritado com uma notícia. A notícia de que o Lula foi convidado pelo presidente do Egito para a COP27. Tiago, o que é a COP27? COP é a reunião, é a cúpula do clima da ONU, da Organização das Nações Unidas. Na COP27, a COP acontece sempre em novembro, a cada 2 anos. Na última, o Bolsonaro passou muita vergonha. Ok, nessa, o Bolsonaro, ele não foi assim convidado, mas todos os líderes de países podem ir. Então ele poderia ir se quisesse. O Bolsonaro já tinha avisado que não ia. Era depois da eleição, se ele perdesse, ele estaria preocupado demais com o golpe, e se ele ganhasse, ele não tá nem aí para nada. Pois bem, muito menos para o meio ambiente. O Lula ganhou a eleição e o presidente do Egito, que é quem está sediando a COP, convidou formalmente o Lula. O Lula está convidado. Mais do que isso, saiu já na mídia internacional que o Lula provavelmente terá encontros a sós, encontros bilaterais com Joe Biden, com Emmanuel Macron, presidente da França, e com o Olaf Scholz. Olaf Scholz, ele é o primeiro-ministro, o chanceler da Alemanha. Vamos lembrar, o Macron e o Scholz já se encontraram com o Lula. O Scholz assim que ele tinha sido eleito na Alemanha e o Macron ainda esse ano. Ok, o Biden teve um encontro com o Bolsonaro em que ele ficou sentado 4 metros de distância do Bolsonaro por 2 minutinhos, tiraram uma foto e foram embora. Mas com o Lula ele quer ter um encontro de chefes de Estado. E olha que o Lula nem é presidente ainda. O Bolsonaro tá uma fera. Mas isso pegou no ego do Bolsonaro, naquela parte assim, na ferida dele. Por quê? Porque o Bolsonaro nos eventos que ele foi, vamos lembrar, tem sempre a Assembleia Geral da ONU, em que o Brasil faz o discurso de abertura, sempre. O Bolsonaro foi lá algumas vezes e não conseguiu nenhum encontro relevante. Bolsonaro foi a encontros da cúpula do G20, não conseguiu nenhum encontro bilateral relevante. Foi uma vez na COP25, se eu não me engano, na 26, Bolsonaro foi, também não conseguiu nenhum encontro relevante. E o Lula, que nem presidente está sendo cobiçado. E o que se fala, eu estava lendo na mídia inglesa, é que o Lula deve ser a grande estrela do evento. Por quê? Porque o Brasil é hoje, dos países do mundo, o país que tem mais potencial desperdiçado em meio ambiente é o Brasil. E eu falei aqui já há alguns dias, o Lula sabe qual é o negócio para fazer o Brasil voltar a ter muita grana, ter muito investimento internacional. É investir em meio ambiente e começar a vender créditos de carbono, porque os países do primeiro mundo, os países europeus e os Estados Unidos, começaram a gastar, por conta daquele conflito lá da Rússia e Ucrânia, começaram a gastar muito mais carbono do que eles poderiam e emitir muito mais gases tóxicos, gases nocivos ao meio ambiente. Por isso, eles precisam comprar créditos. Quando um país gasta mais do que o que está acordado, esse país pode comprar créditos de um país que está gastando menos. Hoje, o Brasil não tem créditos para vender, porque o Brasil também aumentou suas emissões. Porém, o Brasil tem um potencial, até por conta da Amazônia, por conta do enorme território do Brasil, de ser um dos países com mais créditos para vender. E tem potencial para lucrar muitos e muitos bilhões de dólares com isso. Então o Lula sabe, o Lula irá lá, todo mundo tá ansioso por isso, todo mundo quer comprar do Brasil. E o Lula irá lá exatamente para dizer, olha, o Brasil voltou para o Bolsonaro. Isso é uma desgraça muito grande. Imagina a cobertura que vai ter o Lula da imprensa mundial a partir da semana que vem. Então o Bolsonaro teve uma crise lá no Palácio do Planalto. Eu vou te contar aqui tudo, os detalhes disso aí, mas antes, olha uns segundos. Você é contra esse maldito que está desgraçando o Brasil, mas está acabando, hein? Está acabando o desgoverno, mas se você é contra, se inscreva aqui no canal, que aqui a gente lutou nos últimos 4 anos para a eleição do Lula. Quando o Lula ainda estava preso, a gente estava aqui, eu falava, gente, calma, vai dar tudo certo, o jogo mudou, as coisas, a mesa virou, agora o Lula vai ser solto, o Lula vai fazer campanha, o Lula será eleito. Não deu tudo certo, não deu, foi difícil, hein? Mas deu tudo certo. Então peça aqui um segundinho a sua inscrição pra gente continuar indo pra cima da extrema-direita, porque eles não desistem. Agora vamos falar do Bolsonaro. O Bolsonaro estava no Palácio do Planalto, ele vai do Alvorada pro Planalto, mas ele não tem agenda. Então completamos aí uma semana sem presidente da República oficialmente. A gente já está sem presidente da República há muito tempo, porque o Bolsonaro só fazia campanha e não trabalhava. Mas agora, oficialmente, o vagabundo resolveu não trabalhar. Está ganhando dinheiro sem trabalhar o vagabundo. Nada. A agenda do Bolsonaro não tem nada também para a semana que vem. Nada. Pois bem, então ele vai lá para o Palácio do Planalto, sabe-se lá para quê? Provavelmente para coordenar o gabinete do ódio que funciona no terceiro andar do Palácio do Planalto. Deve ser para isso. Aí ele vai lá,
E ele tem crises diárias, ok? Diárias. O Bolsonaro tem crises de fúria diárias. E muita gente que tem contato com o Bolsonaro, mesmo que não seja gente próxima a ele, que goste do Bolsonaro e ele goste da pessoa, mas gente que tem contato diário porque está no Palácio do Planalto diariamente, diz o seguinte: o Bolsonaro, o que aliviava sempre as crises do Bolsonaro é que ele se encontrava com o povo e aí ele gosta do pessoal puxando o saco dele, do pessoal gritando mito, mito. Então o Bolsonaro, por isso que muitas vezes o Bolsonaro ia para algum palanque e ele ia lá disposto a fazer o que os marqueteiros diziam para ele, que era, faça um discurso moderado, tudo mais. Chegava na hora, ele falava um monte de abobrinha. Por quê? Porque ele se empolgava. Então, às vezes tem 1.000 pessoas ali, mas você tá em cima do palanque, parece que tem 10 mil. O Bolsonaro se empolga. Se tivesse 2.000, parecia que tivesse 50 mil. Ele se empolgava mais. E agora não. Porque parte do plano da extrema-direita, aí sou eu, Thiago, falando, o plano da extrema-direita de golpe envolve o Bolsonaro calado. Inclusive, os grupos bolsonaristas já entenderam muito bem isso. Você vai nos grupos bolsonaristas do Telegram, pelo menos nos que eu estou monitorando, e os comentários, no Telegram tem grupo que você pode ativar para as pessoas poderem reagir aos comentários com like, com coraçãozinho e tudo mais. E ali é que eu vejo o termômetro. Porque mensagem pode ser alguém infiltrado, mas tem muita gente que não digita nada no grupo, fica só curtindo ou descurtindo as mensagens. As pessoas que dizem que o Bolsonaro está calado demais, todo mundo coloca isso aqui, ó. Quando alguém comenta lá no chat, né, no Telegram, olha, mas o nosso presidente tem que ficar quieto. É parte do plano. Aí todo mundo coloca isso aqui. Aí todo mundo fala, o melhor pra gente é se o Bolsonaro ficar calado mesmo. Todo mundo, o Bolsonaro é um enxadrista, é um jogo de xadrez 4D. Tem um cara que falou um jogo de xadrez 1 trilhão de D. Não um xadrez 3D, nem 4D, nem 5D. É um xadrez 1 trilhão de D que está jogando o mestre Bolsonaro. Aí todo mundo, por isso ele tem que ficar calado. Então, parte do plano já foi assimilado por eles, o gabinete do ódio fez a lavagem cerebral direitinho, envolve o Bolsonaro ficar calado. Os Minions já entenderam isso. Então, ele não pode ter aquele contato com o público dele. Então, o que acontece? Ele está mais propenso a ter crises diárias. Crises de pânico, crise de choro, crise de fúria, crise de tudo. Eu tô achando que o Bolsonaro, eu vou falar, pelo que eu escuto assim de pessoas dos últimos, pelo menos os últimos 15 meses, não vou falar um ano, mas antes de faltar um ano para a eleição um pouco, o Bolsonaro tem um transtorno aí de bipolaridade. Olha, eu não sou nem psiquiatra nem nada, mas se algum for lá ver o Bolsonaro, tem uma boa chance dele ter isso. O cara tá um dia feliz, aí dali 2 minutos tá irritado, aí depois tá chorando, aí depois bipolaridade isso. Faz tripolaridade a do Bolsonaro. Pois bem, mas isso não alivia nenhum dos crimes dele, viu? Não tem nada a ver. A pessoa pode ser bipolar e não ser criminosa. Aliás, imagino que 99,9% das pessoas bipolares não são criminosas. Tá aí o Bolsonaro um criminoso. Tá. Aí o Bolsonaro tava no Palácio do Planalto e ele começou a gritar e a xingar o Lula de todo nome e começou a falar, eu ainda sou presidente, por que o Lula vai lá? Ele vai lá para se aparecer, ele vai lá para me criticar, ele é um usurpador. O Bolsonaro disse que o Lula é um usurpador. Porque o Lula, quem não sabe, usurpador ou usurpador é uma pessoa que pega o lugar da outra, toma o lugar da outra e fica ali fazendo às vezes da outra. A palavra ficou bem famosa com uma notícia, engraçada, eu estava lendo isso ontem, uma notícia de que o Caetano Veloso, ele está viciado na novela A Usurpadora. Inclusive eu sou aqui do México, até hoje a atriz Usurpadora é uma das atrizes mais famosas do México, todo mundo faz meme de A Usurpadora, que é uma novela, e olha que é uma novela dos anos 90. E o Caetano Veloso está viciado em ver essa novela, tá passando no canal Viva, e aí ele assiste todos os dias à noite, de madrugada, 1h da manhã, acho que passa, não sei o horário. Mas o Caetano Veloso assiste todo dia. E aí eu dei risada disso, falei, caramba, quem não consigo imaginar Caetano Veloso assistindo a Usurpadora. Tá, quando eu era criança eu assisti 3 vezes, hein? Quando eu era criança. Tá, aí chega o Bolsonaro e usa a mesma palavra, que não é o tipo de palavra que eu consigo imaginar no vocabulário do Bolsonaro. Ele é um usurpador, mas chamou o Lula de usurpador, uma briga danada. E a família Bolsonaro também está em briga, os irmãos não se falam direito, o Bolsonaro não fala com os 3 filhos direito, a Michelle não fala com os filhos do Bolsonaro, a Michelle e o Bolsonaro não se falam muito, quer dizer, a família fascismo está despedaçando a família Bolsonaro. Então ele está num clima péssimo no Palácio do Alvorada, que é a casa dele, e um clima péssimo no Palácio do Planalto, porque que é o trabalho dele, que também está tudo dando errado para ele.
As tentativas de golpe dele estão dando errado uma atrás da outra. Isso é a verdade. Ele tentou fechar as avenidas, fechar as estradas, bloquear, durou um tempinho, aí o Alexandre de Moraes, colocou ordem na casa. Mais do que isso, o Alexandre de Moraes pediu a Polícia Federal, Rodoviária Federal, já enviou os resultados das primeiras requisições do Alexandre de Moraes, que são para identificar placas e donos dos mais de 3.500 veículos que foram multados. Ou seja, a investigação vai correr bem rápido, para que antes da diplomação do Lula, dia 17 de dezembro, é diplomação, não é posse é 1º de janeiro, mas que antes da diplomação do Lula estejam já todos presos. Por quê? Porque o Alexandre sabe que a diplomação do Lula é o próximo grande evento, aliás, já estão falando em grupos bolsonaristas abertamente, é o próximo grande evento que eles vão tentar dar golpe, porque o Bolsonaro ele vai usar exatamente a mesma agenda que usou Donald Trump. Quando eu falo agenda, tem os dias. E eu expliquei aqui a parte psicológica disso. Tem vários estudos provando, e eles são especialistas, são profissionais de primeira lá na extrema-direita, viu? Nesse tipo de coisa. Eles negam a ciência, mas usam. Provando o quê? Que quando a pessoa tem eu dei um exemplo aqui de futebol, se o seu time perdeu, mas mandou 3 bolas na trave no final, foi quase gol, você chegou a quase gritar gol, mas não foi, você sai do estádio muito menos frustrado do que se o seu time perder jogando mal. O resultado é o mesmo, se o time perdeu, foi eliminado, tá fora, mas sai menos frustrado. Por quê? Porque ainda os hormônios e as enzimas que trazem alegria ainda estão funcionando, porque o quase traz uma sensação igual à do gol, da coisa adquirida. Então eles criam notícias falsas positivas e o bolsonarismo continua engajado. O Donald Trump fez a mesmíssima coisa. E aí eles criam datas para as pessoas ficarem esperando. E aí as datas, o Donald Trump criava, a data tal vai ser a data em que os colégios eleitorais oficializam. No Brasil não tem isso que é oficializado na mesma noite ali, foi domingo passado, tá? Mas aí, olha, na data tal vai ser a diplomação do Joe Biden. Data tal vai ser a data em que o Congresso Nacional faz não sei o quê. E data tal é a data que ele assume. Então são várias datas assim no meio do caminho. E eles vão inventando. Qualquer coisinha mínima eles vão inventando. Então estão esperando agora, primeiro, a data do relatório das Forças Armadas. Aí depois, 17 de dezembro, a data de diplomação do Lula. Estão já fretando ônibus para irem todos a Brasília. Aí depois vai ser a posse do Lula, dia 1º de janeiro. Então eles vão tendo datas. Depois da posse do Lula, aí vai murchando, mas eles continuam inventando datas. Essa é a estratégia do Bolsonaro. Só que isso tudo envolve ele ficar quieto. Por quê? Porque o Brasil tem o Alexandre de Moraes. Veja bem, por muito menos do que o Bolsonaro já fez, tem bolsonaristas presos. Por muito menos do que ele já fez. Então ele sabe que agora, se ele continuar cometendo os crimes, ele vai acabar preso muito antes do que o necessário. Vamos lembrar do que o esperado. Vamos lembrar uma coisa. O Nicolas Ferreira, o Gustavo Geyer, a Carla Zambelli, porque eles tiveram as redes sociais suspensas. A Carla Zambelli por incitar golpe. Ela incitou em postagem das redes sociais. O Nicolas e o Geyer, porque eles compartilharam coisas de uma live que falam mal do sistema brasileiro. Só que aquela live argentina que fala mal, que dissemina fake news sobre as urnas. Aquela live argentina que dissemina fake news sobre as urnas é fichinha perto do que o Bolsonaro fez. O que o Bolsonaro fez nos últimos meses? Você deve ter esquecido, eu vou te lembrar. Pra você ver que ele vai ser preso. Se quem compartilhou tá fugindo com medo de ser preso, imagina quem fez. O Bolsonaro fez uma reunião com mais de 70 representantes de outros países para disseminar fake news sobre as urnas. Bem pior do que a live lá do argentino. O Bolsonaro, no ano passado, fez uma live utilizando dinheiro público e a estrutura da TV Brasil de 2h30 para disseminar fake news sobre as urnas. Bem pior do que a Argentina. Ele usou a estrutura pública do Brasil para fazer isso. O Bolsonaro ficou disseminando fake news sobre as urnas por mais de 1 ano e meio. Mais de 1 ano e meio. Então agora pensa, se esses deputados tiveram redes sociais suspensas, estão com medo de serem presos, a Carla fugiu e tudo, o Bolsonaro, você acha que ele não vai? Ele só não foi preso porque ele é presidente da República. A partir do momento que ele não for, todos esses crimes dele vão cair com tudo na cabeça dele, porque muita gente esquece do que o Bolsonaro já fez, porque ele vai cometendo tantos crimes que os passados, a pessoa esquece. Só que a justiça não esquece, o Alexandre de Moraes não esquece. As investigações continuam andando, continua tendo diligência nisso, diligências internas, não é busca e apreensão, mas continua tendo diligência. Então a coisa vai ficar feia, ele sabe disso, por isso que ele agora está completamente desesperado, porque a partir da semana que vem,
o Lula vai ser a grande estrela mundial. O Lula volta com status. Aí quem diz isso não sou eu. Olha, eu leio principalmente a mídia britânica. Olha que a mídia britânica é conservadora, não é fascista. Hoje no Brasil, conservador virou fascista. A mídia britânica é conservadora comparada à mídia de outros locais da Europa. Não é progressista igual da Espanha, por exemplo. E eles falam, o Lula vem com naipe, com status de ser o cara que vai liderar o mundo a partir do ano que vem. E agora é a reapresentação do Lula para todos os chefes mundiais. Vai todo mundo querer bajular o Lula. Só que o Lula não é nem presidente ainda. Olha, bem feita pro Bolsonaro. Como eu queria ser uma mosquinha para ficar assistindo as coisas no Palácio do Planalto, que deve estar muito, mas muito engraçado ver o desespero. Mas ó, isso é só o começo. Vamos lutar para que sejam todos presos. Peço aí a sua inscrição no canal. Vamos para cima deles. Falou.